A paz do Senhor Jesus! Estamos de volta com a pré-aula de número 7 para classes de adultos, lição que será para o dia 12 de novembro de 2023. Estamos no quarto trimestre. O título desta semana é A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Texto áureo está em Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A verdade prática é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Este é o canal Som do Clarim. Se você não é inscrito, faça sua inscrição gratuita agora. Seja um dos nossos colaboradores, nossos ajudadores para a disseminação da obra do Senhor. Gratuitamente, você não paga nada, é só se inscrever aí. Clique nesse botãozinho vermelho do seu lado direito aí no canto inferior do seu vídeo. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 9, 9 a 14. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mas justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que ministram o que é sagrado comem do que é do templo? E o que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O canal Som do Clarim está agradecendo a todos os inscritos. Nós estamos na marca de 865 inscritos, agradecendo a Deus por esta tão importante conquista. Muito obrigado você que está se inscrevendo. A maioria aí dos nossos ouvintes, as pessoas que nos ouvem, que assistem nossos vídeos, muitos não são inscritos. Faça a inscrição agora e nos ajude, tá certo? O envio de missionários ao campo requer muito planejamento, também com o propósito de cuidar integralmente dos missionários e sua família. Então a Igreja do Senhor deve programar-se, deve planejar para que a família do obreiro que vai para o campo missionário esteja bem assistida e que ele possa também enviar relatórios periódicos do trabalho onde Deus está realmente operando. Deus abençoe nossos missionários por estes continentes espalhados pelo mundo inteiro. Uma das importantes atribuições da Igreja do Senhor é realmente cuidar integralmente dos missionários. A Assembleia de Deus, ela tem missionários em todo o mundo, nos continentes espalhados aí pelo globo terrestre. Então, a importante atribuição da igreja também é identificar, preparar e enviar, cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. A igreja tem que dar esse suporte. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar a uma nova realidade transcultural, para que o trabalho do Senhor desenvolva o máximo possível para que vidas sejam salvas, libertas pelo poder do Evangelho. Esta lição nos mostrará a responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. É da vontade de Deus que o Evangelho seja pregado em todos os cantos, todos os continentes, todos os países, por todas as tribos, línguas, nações. As etnias espalhadas pelo globo terrestre precisam ouvir o Evangelho.
A igreja e o sistema de apoio aos missionários é muito importante para isso. Então, o sistema de apoio aos missionários ou à missão é uma responsabilidade básica da igreja. E, nesse sentido, certos discípulos, eles desfrutam desse privilégio de cooperar. Nós vimos na lição passada que se nós não podemos ir ao campo missionário, nós podemos orar e também podemos contribuir. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob a sua responsabilidade. Também ela deve observar que ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo de Deus concedeu. Veja lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo separou a Saulo e Barnabé e disse: para a obra a que os tenho chamado. Em contrapartida, é dever do missionário também prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Essa primeira parte da lição fala sobre a igreja e o sistema de apoio ao campo missionário. Qual o objetivo de missões? É bom lembrarmos que o objetivo é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar, cumprindo aquele ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. E é muito importante saber que na obra de missões, em primeiro lugar, a presença de Jesus é mais importante, isso é primordial. Jesus é o tema principal. Jesus é o personagem. Jesus realmente é o Deus Todo-Poderoso que adoramos, que servimos e que estamos também oferecendo esta salvação a outros povos. É maravilhoso saber que na obra missionária Jesus deve ter prioridade em tudo. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento da igreja local para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. A igreja local tem a responsabilidade de cuidar dos missionários que foram enviados ao campo. O cuidado integral. Cabe à igreja essa responsabilidade abrangente, zelando de toda forma pelo trabalho do campo missionário e também pelos missionários enviados. Ao longo da Bíblia, nós vemos a preocupação constante, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, em relação àqueles que fazem a obra, aqueles que levam a palavra, aqueles que também são pessoas que vivem integralmente desse trabalho. Uma agenda quanto à volta missionária, também nós podemos perceber que as igrejas recebiam os apóstolos de volta de maneira alegre e honrada. Atos capítulo 20, versículos de 1 a 6. A alegria dos irmãos em rever os missionários que estavam de volta. Maravilha! Nesse aspecto, toda a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante seu retorno para gozo de férias, no que diz respeito a visitas, consultas ou tratamentos médicos, período de lazer e descanso, etc., bem como atividades de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte aí do cuidado integral desses obreiros do Senhor que estão no campo. Então a igreja deve zelar, cuidar para que o trabalho de Deus não sofra revés, não sofra percalço. E os missionários que são realmente enviados e estão servindo bem, eles devem realmente ser mantidos e assistidos. Por último, nós veremos aqui maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Então, nesta pré-aula, nós queremos passar para os nossos alunos e também aos nossos professores
Primeiro, comunicar as necessidades. Isso é importante para que haja conhecimento do que se precisa. Segundo, doar para suprir necessidades. É importante a doação, desde que a necessidade seja realmente comprovada, as doações têm que ser direcionadas. Orar e jejuar pela causa, ou seja, pela missão. Fazer sempre períodos de oração e jejum pela causa de missões. Tudo na obra de Deus passa também pela comunicação. É preciso haver comunicação para que possamos ter ciência das coisas. Romanos 12, 13 diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. É preciso que a igreja local se comprometa com esta comunicação regular, com os compromissos, com as necessidades, e isso seja suprido de forma prazerosa e integral. Doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário é difícil, é desafiadora, exaustiva e realmente muito penosa, mas nós precisamos suprir os nossos obreiros. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente ficam desconectados e esquecidos pela igreja que os envia. Nós já vimos casos em que pessoas estavam reclamando da ausência de suprimentos, de comunicação por parte da igreja que havia lhes enviado. Isso não deve acontecer, mas a igreja deve se responsabilizar por aqueles que ela envia. Oração e jejum pela causa do mestre, pelo campo missionário. Vamos estudar um pouco a respeito da importância da oração, da intercessão, e vamos ver que isso realmente é primordial, porque é muito importante que os líderes das igrejas locais convoquem o povo de Deus para orar sempre pelo campo missionário. A oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. E hoje é a mesma coisa, é o mesmo princípio. A oração e jejum deve pautar aí esse trabalho glorioso. Além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Cada um de nós tem esse dever de orar pelos missionários. É necessário comunicar as necessidades, elaborar campanhas de auxílio e oração para que isso seja realmente posto em prática. Estudamos nesta lição formas de suprir as necessidades dos missionários no campo, como enviar, como assistir, como cooperar com eles. Missões está no coração de Deus e também no seu coração, querido irmão. Deus deseja salvar o homem do pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então os missionários estão fazendo a obra de Deus, nós devemos ajudá-los. Tá certo? Desta forma estamos assim cooperando com o trabalho do Senhor. Estamos finalizando esta lição, agradecendo a Deus pelo privilégio de falar deste grande assunto que é obra de evangelização e missões, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Importante esse tema. E essa lição desta semana fala sobre a responsabilidade da igreja local. Coisa boa. Nós estamos finalizando aqui, agradecendo a todos pelo apoio, pelas orações. E se você não é inscrito, inscreva-se, tá bom? Ajude esse canal a levar mais conteúdos da EBD e outros assuntos bíblicos para mais pessoas. A todos, nosso muito obrigado. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, te agradecemos, Senhor, por toda sorte de bênçãos derramadas sobre nós, sobre os teus filhos e sobre todos aqueles que estão no campo missionário. Te agradecemos, Senhor, pela obra de missões, pela obra de pregação do Evangelho até os confins da terra. Continua conosco, opera maravilhas, abençoa os nossos inscritos, nossos ouvintes, aqueles que assistem esse vídeo, que o Senhor possa abençoar de forma especial. Em nome de Jesus, ó Deus, o teu Filho, nós te pedimos, assim nós te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Deus os abençoe em Cristo.